A Lemúria. A Lemúria, ou Mu, era um continente localizado no Oceano Pacífico e se estendia desde os Estados Unidos até a extremidade da América do Sul. O estágio de existência da Lemúria relacionava-se com a consciência da raça, que estava aprendendo a lição da sintonia física. A humanidade como um todo avança por estágio, e a sintonia física foi a lição-chave desse período da história. Os lemurianos eram um povo mais filosófico e espiritualista que os atlantes. Estes eram mais avançados tecnologicamente. Nesse período da história, grandes dinossauros vagavam pela Terra, por isso, os lemurianos, em grande parte, precisavam viver abaixo da superfície. Eles viviam em cavernas, escondendo-se dos dinossauros, de onde saíam apenas para buscar alimentos. Decoravam seus refúgios de forma artística e muito bonita. Os lemurianos eram de estatura baixa. Os homens mediam 1,5 metros e as mulheres tinham alguns centímetros a menos. Os índices de sobrevivência infantil não eram elevados. Eles se alimentavam de grãos, amoras e frutas. A Atlântida. A Atlântida situava-se na parte norte do Oceano Atlântico. Sua superfície seria comparável à da Europa e Rússia juntas. A orla marítima oriental dos Estados Unidos, então em grande parte sob as águas, abrangia as planícies costeiras da Atlântida, que se estendiam do México até o mar Mediterrâneo. Como já foi mencionado, os dinossauros vagavam pela Terra e muitos pertenciam a espécies carnívoras. Para se proteger dessas feras, inúmeros atlantes viviam em grandes cidades cercadas de muralhas. Também viviam na Atlântida aqueles animais grotescos de aparência humana, os quais me referi anteriormente. Certos segmentos da sociedade chamavam-nos de coisas e eram tratados como escravos e como animais de carga. Havia dois grupos de pessoas na Atlântida, os que serviam à lei do Uno e os chamados filhos de Belial. Os filhos de Belial eram seguidores de Belzebu. Eles eram os senhores do materialismo, o grupo egoísta, materialista e egocêntrico. Eram as pessoas que escravizavam as coisas, ou homens animais, que tinham cascos, garras, penas, asas e rabos em corpos humanos. As pessoas que serviam à lei do Uno tentavam ajudar os coisas, espiritual e fisicamente, levando-os aos grandes templos de cura da Atlântida, usando avançadas técnicas de cristais, luz e sons. Eles realizavam cirurgias frequentes para remover esses apêndices desumanos, que não manifestavam mais o projeto perfeito de Adam Kadmon, que Deus havia criado para o corpo humano aperfeiçoado. Em 52 mil anos antes de Cristo, um conselho de sábios das 5 raças reuniu-se com o objetivo de analisar possíveis formas para extinguir os dinossauros. Foi levado à discussão um plano que previa o uso de forças químicas superpotentes para envenená-los em seus covis. Esse plano foi aprovado e posto em execução. A primeira de uma série de 3 catástrofes que provocaram mudanças no continente ocorreu em torno de 50.700 anos antes de Cristo. A primeira catástrofe foi consequência do uso de produtos químicos e de explosivos para aniquilar os dinossauros. Um grande número de enormes bolsas de gás
foi detonado nas tocas dos animais, precipitando erupções vulcânicas e terremotos. As perturbações foram tão grandes que provocaram uma mudança no eixo da Terra, deslocando os polos para suas posições atuais e causando a última grande glaciação. O continente da Lemúria ficou completamente destruído, mas a Atlântida, como continente, foi pouco afetada, por estranho que isso possa parecer. Como consequência do deslocamento dos polos, todo o continente da Lemúria submergiu no fundo do oceano. A Atlântida, então, tornou-se a principal civilização do planeta. Como já mencionei, ela era muito avançada tecnologicamente, mas muito pouco espiritualmente, mais ou menos como os Estados Unidos atualmente. Na verdade, muitas almas que viveram na Atlântida eram reencarnadas e hoje moram nos Estados Unidos. O grande cataclismo destruiu a maior parte dos dinossauros por causa da transformação do continente e da mudança das condições climáticas. A Atlântida, ao se tornar a principal civilização do planeta, começou a prosperar. Foi durante esse período que extraterrestres visitaram-na e apresentaram aos seus habitantes sua avançada tecnologia dos cristais. Os atlantes passaram a usar a energia dos cristais para gerir quase todos os aspectos da sociedade. Eles dispunham de um grande cristal que era a principal fonte de energia de todo o continente. Ele movimentava carros, navios, submarinos e aviões, suprindo todas as necessidades de energia da sociedade. A ciência foi se tornando cada vez mais a nova divindade e as pessoas passaram a se interessar cada vez menos pela presença de Deus. Os filhos de Belial e as influências extraterrestres negativas começaram a assumir o controle da civilização atlante. A energia do cristal passou a ser usada em operações militares e para controlar as pessoas. Num dia fatídico, cientistas atlantes tentaram usar o grande cristal para enviar uma espécie de feixe de energia através da crosta terrestre, com propósitos malignos. Isso provocou uma explosão indescritível, como jamais alguém tinha visto neste planeta.